Episódio 3: O dia da prova. Esses momentos pós-prova normalmente são emocionantes, com choro e etc. Mas não foi o caso para mim. Não sei dizer se por conta do grau de cansaço, de fadiga, ou por ter acontecido tudo dentro do planejado. Não me emocionei, não chorei, só queria mesmo era um cantinho para pegar minha mochila e encontrar meus chinelos. Pegar aquela medalha foi a certeza de ter concluído todo o planejamento de quase um ano. Passados alguns minutos, fui procurar minha mochila onde encontraria os meus chinelos para dar um pouco de descanso aos pés. Sentamos em um banco desses de praça por uns instantes até que o Edu falou que tinha que procurar a rodoviária, pois voltaria para Torres. Nos despedimos, pois eu havia me planejado para ficar ali em Imbé até o dia seguinte, quando retornaria para Porto Alegre e depois para casa. Fui procurar uma pousada, aí veio mais um susto. Havia conversado com várias pousadas e hotéis algum tempo antes de ir para a prova, não conseguindo reserva em nenhuma delas, por somente uma noite. Todas só ofereciam pacotes com 3 noites. Resolvi não reservar e arriscar balcão. Procurei primeiro a mais próxima, que havia me atendido melhor ao telefone. Tratava-se de uma pequena pousada a menos de 1 quilômetro da chegada da prova. Chegando lá, fui atendido por hóspedes que me disseram que o dono da pousada não se encontrava, mas que voltaria logo. Peguei o celular, liguei para ele e fui informado de que estava lotado. Procurei no mapa por outras pousadas nas proximidades e comecei a ligar procurando por vaga. A preocupação começou quando, depois da terceira tentativa, só recebia recusas e informações de lotação completa. Comecei a apelar para hotéis e aumentar o raio de procura. Nisso se passaram uns 40 minutos mais ou menos e a preocupação só aumentava devido ao cair da tarde. Já eram mais de 5:30 da tarde e mesmo com o horário de verão, meu tempo e a luz do sol estavam se esgotando. Já estava imaginando o que teria de enfrentar se caísse a noite e eu ainda não tivesse encontrado algum local para pernoitar. Enfim, em uma das tentativas, fui informado pela recepcionista de um hotel sobre a existência de vagas, mas que só poderia me registrar no balcão, não poderia reservar por telefone. Agora a atenção se voltou para conseguir um transporte que me levasse até o hotel o mais rápido possível. Detalhe, o hotel ficava do outro lado do rio, na cidade de Tramandaí. Chamei pelo aplicativo de carros e fiquei aguardando. Passados alguns minutos, o motorista aceita a corrida, mas não se movimenta no GPS. Fico ali aguardando mais um pouco e nada. Em seguida ele cancela a corrida. Lá vou eu. Peço pela segunda vez e sou atendido por outro motorista, logo em seguida. Aguardo uns poucos minutos até sua chegada. Dali até o hotel, a distância era relativamente pequena, acho que uns 2 quilômetros. Não deu para conhecer nada de relevante sobre as duas cidades, a não ser a ponte que as ligava por sobre o rio Tramandaí. Chegamos rápido até a frente do hotel. Dirijo-me até a recepção, cadastro, pagamento da diária, instruções, chave na mão e vou para o quarto. Enfim, relaxo. Agora sim, quarto legal, simples, mas legal. Chuveiro bom, cama confortável. Depois de um bom banho e comer alguma coisa que restava na mochila, só consegui programar o despertador para não perder o café da manhã do dia seguinte e apaguei. Na manhã seguinte, café da manhã sem pressa, arrumei a mochila e fui para a rodoviária de Imbé, de onde iria para Porto Alegre e depois voltaria para casa.
quase 2 horas de espera na rodoviária, quase tão pitoresca quanto a de Torres. Aproveito para ler um livro nesse tempo. Enfim, estava se fechando aquele ciclo, sensação de missão cumprida. Corpo ainda cansado, mas muito menos desgastado do que eu tinha em memórias de maratonas. Na memória, ainda alguns momentos daquela corrida, que sem dúvida foi a mais difícil, mas também muito diferente de tudo que já havia experimentado nesse esporte. Ainda meio confuso e sem saber explicar o que estava sentindo, com a única certeza de missão cumprida. Os dias pós-prova foram de longe melhores que aqueles após as maratonas. Na terça-feira já tinha condições de fazer um trote sem problemas. O ácido lático acumulado nos músculos quase não incomodava. Aproveitei para fazer alongamentos todos os dias dessa próxima semana. Lições aprendidas. Aprendi a ouvir os mais experientes. Gente que já encarou desafios como este ou piores e me ensinaram que tudo é possível quando nossa cabeça acredita. Aprendi que certas ameixas em certas situações têm sim um gosto de lasanha. Aprendi que a quantidade e qualidade dos treinos para um desafio desses farão a diferença entre você sofrer ou sofrer muito. Escolha sempre a primeira opção. Treine muito. Aprendi na prática o que já havia ouvido antes. Essa prova começa, na verdade, no quilômetro 50. Mas a principal lição dessa vez foi a reafirmação de que a corrida não é um esporte individual, mas sim um esporte coletivo. Digo isso por conta de todos que colaboraram direta ou indiretamente para que eu conseguisse realizá-la. Não fosse essa turma toda, provavelmente eu teria desistido. Queria deixar o meu mais puro sentimento de gratidão a todas essas pessoas, em especial a minha esposa, que mesmo não fazendo parte desse mundo da corrida, me apoiou incondicionalmente durante todo esse tempo. E obrigado a você que me ouviu até aqui. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter, @dvnaultra, ou pelo e-mail, contato@radardv.com.br. DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultramaratona de 82 quilômetros. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. 15ª TTT, um não tão breve relato.